conversa. Boa noite a todos. Mais uma vez, noite, bem-vindos. Espero que todos realmente estejam bem. Nós, ontem, estávamos conversando sobre lacunas e finalizamos a conversa sobre lacunas. O material já foi disponibilizado para você. Hoje, nós vamos trabalhar com a outra parte referente a essa ideia de circunstâncias complexas ou problemáticas na aplicação da norma jurídica. A gente vai falar sobre antinomia. Como somente uma forma de revisar ou de relembrar aquilo que nós conversamos, né? Coloquei aqui para você que lacuna é efetivamente um buraco, um espaço que se observa dentro da norma jurídica, uma circunstância cuja ausência de norma sobre determinados fatos inviabiliza ou pelo menos torna bastante complicada, confusa ou difícil a resposta do direito diante de algumas determinações. Então, nós vivemos em sociedade, a nossa sociedade é uma sociedade bastante complexa, bastante plural, onde múltiplas coisas acontecem ao mesmo tempo e o direito, por meio da norma, quando eu falo direitos, me refiro especificamente nesse caso, a norma jurídica escrita, aquilo que nós temos de maneira reconhecida não consegue acompanhar toda essa evolução e essas modificações sociais que nós observamos naturalmente, como evolução e como vivência mesmo, experiência social cada vez mais dinâmica, cada vez mais rápida. E cada vez mais nós vamos observar circunstâncias de lacunas. Cada vez mais nós estaremos diante de fatos não abordados, não regulamentados pela norma jurídica. Isso é um problema que é inevitável para o direito enfrentar, ou para o judiciário enfrentar. Nós tínhamos diferentes tratamentos jurídicos a essa situação ao longo da história e nós utilizamos o modelo que foi cunhado por meio do Código Civil Napoleônico no seu artigo 4º, onde o juiz não se exime ou não retira sobre ele a responsabilidade de julgar, alegando inexistência de lei. Pelo contrário, ele precisa julgar. E se ele não julgar, ele pode, inclusive, responder judicialmente por isso, por se negar a produzir justiça ou, assim como o Código Napoleônico chamava, por ato denegatório. Nós trouxemos esse parâmetro no artigo 4º da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, quando o próprio artigo 4º estabelece, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e princípios gerais do direito. Temos aqui algumas perspectivas e algumas aplicações. Hoje, quando nós pensamos na nossa estrutura jurídica, na maneira como se pensa o ordenamento jurídico nacional e como ele deve ser aplicado e interpretado, lacunas, buracos legislativos não são justificativas para ausência de sentença, para ausência de decisão, para ausência de resposta por parte do judiciário. E o juiz vai resolver esse problema, porque ele é obrigado a julgar, e é obrigado mesmo, não é uma questão de ser facultado a ele, e ele vai decidir fazendo uso de analogia, costume e princípios gerais do direito. No nosso Código de Processo Civil atual, nós temos essa previsão de que o juiz tem que julgar no artigo 140, quando diz que ele não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. Porque, às vezes, e aqui é um ponto importante, né? Deve-se fazer uso, e muito cuidado para isso, deve-se fazer uso da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito quando eu estiver diante de uma lacuna ou também quando eu estiver diante de uma obscuridade. E o que é uma obscuridade? É quando, por mais que eu tenha uma lei sobre aquilo, por mais que eu tenha uma norma escrita regulamentando em algum grau aquela situação, a norma é confusa. Eu não consigo ter clareza. A ideia da obscuridade é ausência de clareza em como aplicar a norma. Esse é o ponto que nós vamos considerar sobre a obscuridade. Nessas duas situações, lacuna ou obscuridade, nós vamos resolver esse problema e dar efetivamente uma resposta ao caso por meio de analogia, costumes e princípios gerais. Nós falamos e explicamos o que é cada um deles na aula passada
não vamos retomar essa nossa fala, né, sobre lacuna, sobre analogia, costume e princípios gerais do direito. Chegamos, então, a um outro ponto igualmente complexo, com uma solução talvez um pouquinho mais difícil, porque as antinomias elas têm uma proporção maior do que a própria proporção que a lacuna gera, porque todas as lacunas têm a mesma solução, que é utilizar analogia, costumes ou princípios gerais do direito, e nas antinomias eu tenho que tomar alguns cuidados para compreender essa solução. A gente vai gastar agora um tempo, no nosso dia 28 de maio, para conversar sobre esses chamados conflitos de normas. Você vai encontrar alguns doutrinadores chamando de conflito aparente de normas, e outros fazendo, inclusive, uma distinção entre antinomia real e antinomia aparente, né? Antinomia real, quando as normas efetivamente entram em conflito e eu não tenho solução. Realmente eu tenho duas normas completamente contrárias, duas leis em sentido opostos, e eu não consigo, por nenhum critério existente, solucionar esse conflito. Isso seria uma antinomia real. A princípio, nós não temos um exemplo desse no nosso ordenamento. Então, a antinomia real, ela aparece na perspectiva teórica. Seria uma situação de duas leis completamente contraditórias e previstas no mesmo tipo legal, no mesmo código, por exemplo. Então, nós poderíamos falar assim, de uma maneira muito simples, dentro do Código Civil, uma norma dizendo todas as pessoas têm direito de ter a sua honra protegida. E aí eu tenho uma outra norma dizendo a honra é um direito que não é protegido pelo ordenamento jurídico. Perceba? São dois artigos dentro do mesmo código absolutamente contraditórios. Eu aplico qual? Isso seria o que alguns doutrinadores vão chamar de antinomia real. Eu estou diante de dois conflitos, de duas normas, nesse caso, dois artigos, totalmente contrários, e eles estão no mesmo código e eu acabo não tendo como solucionar isso. E aí eu vou depender de outros critérios, mas nós não enfrentamos esse problema de antinomias reais no nosso ordenamento jurídico. E sobra para nós as chamadas antinomias aparentes. E o que são antinomias aparentes? São igualmente conflitos entre normas, conflitos entre dispositivos, entre artigos legais, mas, nesses casos, eu consigo fazer uso dos critérios que nós vamos estudar e, consequentemente, eu consigo resolver o problema. Eu consigo identificar qual norma deve ser aplicada, qual que eu deixo de escanteio e qual efetivamente eu aplico. A gente vai trabalhar sobre algumas situações práticas, né, dentro do próprio ordenamento jurídico para conversar sobre isso. Então, a primeira ideia que a gente tem que entender, quando nós falamos de antinomia, nós estamos falando de uma contradição entre norma. Antinomia é contradição da norma jurídica. E essa contradição, ela pode ser sanável, ou seja, ela pode ser resolvida, ela pode ser solucionada, e a isso nós daremos o nome de antinomia aparente, ou ela pode ser uma contradição insanável, onde os meus critérios de solução não são suficientes para resolver. E aí nós vamos chamar de antinomia real, antinomia concreta. Bom, até aqui ok? Podemos seguir? Coloquei para você um conceito de antinomia da internet, né? Contradição entre duas leis, dois princípios, oposição ou contradição. Beleza? Tudo certo? A gente vai comentar depois sobre antinomia principiológica. Vamos seguir. Qualquer coisa você manda mensagem ou de voz, ou abre o microfone e fala, ou me manda uma mensagem pelo chat. Vamos dar sequência. Nós temos aqui um conceito doutrinário. No nosso primeiro slide, coloquei para vocês uma ideia de antinomia, que ela é resultado de uma análise bastante simples que nós observamos e extraímos da própria internet mesmo, de dicionário comum. Agora nós temos aqui um conceito doutrinário. O professor Tércio Sampaio nos traz que antinomia significa oposição, né? Ou seja, a contrariedade entre duas normas. E essa contrariedade pode ser total ou parcial, emanadas de autoridades competentes no mesmo âmbito normativo, que colocam o sujeito numa posição insustentável, pela ausência ou inconsistência de critérios aptos a permitir-lhe uma saída nos quadros de um ordenamento dado.
Claro que aqui a gente está diante de um conceito bem mais teórico. Este conceito ele está mais próximo da ideia das antinomias reais, quando ele fala de imposição insustentável ou sem critérios aptos. Mas o que nós temos que pegar como elemento básico aqui é essa contradição entre normas, normas opostas. Coloco para você um exemplo de antinomia e um exemplo concreto que nós temos na nossa codificação. Nós temos um decreto-lei, e esse decreto-lei, por mais que ele seja de 1941, ele é um decreto válido até hoje, ele não foi revogado. E ele diz o seguinte, decreto-lei 3.200, de 19 de abril de 1941. Artigo 1º. O casamento entre colaterais, que é aquela situação de casar com primos, sabe? Legítimos ou ilegítimos, o terceiro grau é permitido. Quem é parente colateral em terceiro grau? Lembra? Como que você conta parentesco no direito? Você analisa a pessoa que você quer verificar o parentesco. Eu preciso subir, porque quando eu analiso o parentesco, eu sempre faço isso em relação a duas pessoas. Então, vamos imaginar o seguinte, eu quero entender juridicamente qual é o meu grau de parentesco com o meu primo. Então, e vamos entender, a análise é sempre feita a partir de duas pessoas, pelo menos. Então, eu quero entender, dentro do direito, qual é o meu grau de parentesco com o meu primo Guilherme. Esse meu parentesco ele é colateral, porque colateral são esses parentescos que estão laterais a mim. A gente está falando de primo, a gente está falando de sobrinho, isso é colateral, porque a gente tem parentesco em linha reta. E o que é parentesco em linha reta? É pai, avô, avó, filho, neto, bisneto. Isso é parentesco em linha reta. E nós temos parentesco colateral. Tio, tia, tio-avô, tio-avó, sobrinho, primo, parentesco colateral. Irmão, é parentesco também colateral. Essa história que a gente tem é um costume de todo mundo quase, né? Ah, porque ele é meu primo de primeiro grau. Isso não existe. Não existe primo de primeiro grau para o direito. Porque parentesco em primeiro grau ou é pai e mãe ou é filho. Filho é parente de primeiro grau e pai ou mãe é parente de primeiro grau. E só. Porque nós vamos contando por blocos familiares. É que isso seria muito mais fácil se eu conseguisse colocar isso num quadro, né? Vamos ver se eu consigo. É que aqui eu não vou ter nenhuma. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais branca aqui. Vamos pegar aqui esse espaço. Vou tentar desenhar com o mouse, é péssimo, né? Mas vamos lá. Como que a gente vai identificar parentesco para que você entenda a aplicabilidade desse nosso exemplo, tá? Então, por exemplo, a minha situação. Eu tenho no caso Luiz, e eu tenho, porque a colateral fica ao meu lado, o meu primo Guilherme. Tá? Então, tem eu aqui e o Guilherme. Eu quero descobrir qual é o parentesco entre a minha pessoa e o meu primo Guilherme. Qual é o grau de parentesco? Como que eu faço isso no direito? Eu preciso subir até o primeiro parente em linha reta comum, igualmente comum a nós. Eu tenho que ir até o primeiro parente em linha reta igualmente comum a nós. Ah, não entendi, professor. Vamos lá. Quando eu subo, quem está acima de mim em parentesco? São os meus pais. Então, aqui eu coloco a minha mãe, e ela é casada com o meu pai, né? Foi casada com o meu pai, e tá tudo certo. Só que a minha mãe é minha mãe, não é mãe do Guilherme. Então, nós não temos aqui exatamente o mesmo parentesco em relação a esse parente aqui, a figura da mãe, no meu caso. Então, eu subo mais um. Quem é o próximo parente que eu tenho acima da minha mãe? Meu avô e minha avó. Vô e vó. A minha avó é também a avó do Guilherme? É. Então, cheguei no primeiro parente em linha reta comum. Ok? Só que o Guilherme não é filho da minha mãe, ele é sobrinho da minha mãe. Minha mãe tem um irmão, e aí depois você vai ver como que as linhas vão representar, né, irmão, que é o meu tio. E esse meu tio, ele é casado com a minha tia, e eles tiveram um Guilherme. Ok? Então, vamos contar o parentesco agora. Eu subo até o primeiro comum, 1.
2, que é a avó. Agora eu tenho que descer. Desço para o meu tio, 3. Desço para o Guilherme, 4. Então, primo é parente de 4º grau. Então, aquilo que a gente chama de primo como parente de 1º grau, todo primo de verdade é parente de 4º grau. Tio é parente de 3º grau. Por quê? Eu vou subir em linha reta até o primeiro comum, que no caso é a minha avó, que no caso vai ser a mãe da minha mãe e mãe do meu tio. Subo até minha avó, parentesco comum, e desço. Temos essa situação para contagem de parentesco. Você vai encontrar, parece que teve uma modificação nisso. Eu vou precisar verificar essa questão de que eu poderia cortar a volta, por exemplo. Mãe, tio, daqui, não, mas eu vou ter que ir até minha avó para ir para o meu tio. Então, tio é 3º. Tá certo. Beleza, fiz essa identificação. Vamos agora à previsão que nós temos lá no artigo. Ah, que legal, ele não apaga, não fica lá na tela. Ah, que ótimo. Tem que ficar fazendo tudo aqui. Você vai estudar esse parentesco em direito civil, relaxa, tá? Mas vamos dar uma olhada no que diz o dispositivo. O artigo 1º do decreto de 1941 fala que é possível o casamento entre colaterais até 3º grau. Então, eu não posso casar com colaterais de 2º grau, por exemplo. Eu não posso casar com o meu irmão. E aí e aí que ele fala, em 3º grau é possível nós termos um casamento, nesse nosso exemplo, né? 3º grau é permitido. Beleza. Aí vem o artigo 1521 do Código Civil, que é um código de 2002, e ele fala o seguinte, não podem casar. Aqui são as pessoas impedidas de casar. Olha o que diz o inciso 4. Os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Está entendendo o que é uma antinomia? Eu tenho 2 regras válidas. Uma está dizendo, não posso casar com parente de 3º grau. E eu tenho outra regra dizendo, eu tenho uma regra dizendo, posso casar com parente de 3º grau. E eu tenho o Código Civil dizendo, não posso casar com parente de 3º grau. As 2 regras são válidas. E aí? Isso é uma antinomia. Eu tenho 2 regras contraditórias que batem uma com a outra. Nós estamos claramente diante de uma antinomia. Conflito de normas. Nesse caso, nós teremos um critério para solucionar esse conflito. A gente vai estudar os critérios daqui a pouco. E aí nós vamos voltar a esse exemplo para entender como que eu soluciono isso. Porque, vamos entender, eu não tenho como aplicar os 2 artigos. Ou eu vou aplicar um, ou eu vou aplicar outro. É impossível eu observar os 2. Não tem como. Né? Então, qual artigo vai valer? Sendo que nenhum foi revogado até o momento. Vai valer o artigo 1º do Decreto-Lei 3.200 ou vai valer o artigo 1521, inciso 4 do Código Civil? E aí nós vamos ter os critérios para solucionar esse problema. A gente já vai voltar nesse exemplo a partir dos critérios para que vocês possam entender como que nós vamos resolver esse problema. Nós temos classificações de antinomias. Classificações desse chamado conflito de normas. Primeira classificação que nós temos são as chamadas antinomias próprias. Tá? E o que é antinomia própria? Preste atenção. Nós temos uma antinomia própria quando a conduta descrita pelo artigo ela aparece ao mesmo tempo prevista e proibida. E esta é a própria definição da doutrina. E o exemplo mais usado na doutrina é exatamente esse exemplo que eu coloquei para vocês. O que seria essa antinomia própria? Então, nós temos um artigo no Código Penal Militar, artigo 301, que prevê o crime de desobediência. E ele diz o seguinte, desobedecer a ordem legal de autoridade militar, isso é crime, gera uma detenção de até 6 meses. E o parâmetro que eu tenho que traçar é o seguinte, bom, eu não posso desobedecer ordem da autoridade militar, do meu superior hierárquico. Se eu estou em serviço militar e o meu
chefe, meu líder, sei lá, capitão, manda eu atirar em alguém. Eu atiro ou não atiro? Porque se eu atirar em alguém, eu posso matar essa pessoa, e o artigo 121 do Código Penal diz que se eu matar alguém, eu vou responder por homicídio, e o artigo 129 do Código Penal diz que se eu matar alguém, se eu praticar lesão corporal contra alguém, que é machucar alguém, eu vou responder por crime de lesão corporal. E aí? Se eu não obedeço o meu superior hierárquico, eu respondo por crime de desobediência. Mas e se o meu superior hierárquico me manda praticar um crime? Como, por exemplo, homicídio, eu vou responder por outro crime. O que eu faço? Isso é uma antinomia própria, porque eu tenho a mesma conduta, que é atirar em alguém, ela pode ser verificada sobre duas previsões. Uma que permite eu atirar, dizendo assim, fui obediente, respeitei a autoridade. E a outra que me proíbe atirar, dizendo se você atirar numa pessoa, machucar ela é crime, se você atirar numa pessoa e matar ela, também é crime. Você está compreendendo isso? Então, nós estamos diante da antinomia quando eu tenho, ao mesmo tempo, uma autorização e uma proibição. Isso é o que a gente chama de antinomia própria. A conduta ela é, ao mesmo tempo, permitida e também, ao mesmo tempo, proibida. Nessa situação de cumprimento de superior hierárquico, nós temos essa figura. Podemos pensar em outros exemplos de uma antinomia própria. A CLT prevê que é causa de justa causa, né, que é motivo para resultar em justa causa, demissão por justa causa, a insubordinação. Tá, mas e se o meu patrão me manda fazer uma coisa que é absolutamente ilícita? E eu fico numa sinuca? Porque se eu não faço, eu sou insubordinado e posso ser demitido. E se eu faço, eu posso responder pela ilicitude que eu pratiquei. Então, o que eu faço? É aquela história do que se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come. Então, nós estamos, nesse nosso exemplo, claramente diante de uma antinomia própria. Aquela conduta me coloca em um grande questionamento. Não sei se eu faço, não sei se eu deixo de fazer, porque independente da minha escolha, eu estou lascado. Não sei qual decisão tomar. Professor, eu tenho uma Oi. dúvida. Por exemplo, eu lembro de um caso, não lembro se foi você ou se foi o Paulo que falou, mas, por exemplo, se tem uma pessoa que precisa de uma transfusão de sangue e o médico precisa fazer. Se o médico negar atendimento a essa pessoa, ela é presa. Mas se o médico fazer a transfusão de sangue e a pessoa for testemunha de Jeová, isso seria um exemplo de antinomia? Por causa que, vamos supor, por causa que se a testemunha de Jeová não permite a transfusão de sangue. Mas a Constituição fala que o direito se preza pela vida, não é? Vinícius, isso é uma antinomia, mas isso é uma antinomia principiológica. Por que isso é uma antinomia principiológica? Porque a discussão que se tem aqui, ela é entre princípios que estão quebrando o pau. De um lado, eu tenho o princípio da proteção à vida, que é o princípio que o médico está protegendo, e de outro lado, eu tenho o princípio da liberdade religiosa, que é o que a família está querendo proteger. Eu posso estar diante de um embate principiológico. Isso é uma antinomia? É, porque são normas conflitando. Isso é uma antinomia. Só que essa antinomia a gente chama de antinomia de princípios, antinomia principiológica. Ainda não chegamos a esse tipo de antinomia. Os critérios de resolver são diferentes. Mas é uma antinomia, você está coberto de razão, é uma antinomia. Quando a gente fala dessas antinomias próprias, na próxima que a gente vai ver, elas não vão envolver necessariamente uma discussão entre princípios. Eu posso ter até um princípio em uma delas, mas no outro não. Nesse caso, o homicídio protege a vida. É um princípio importante, mas a desobediência não protege nenhum princípio. Então, a antinomia principiológica ela acaba tendo uma relevância maior por conta da sua complexidade. Por quê? Já que você puxou o gancho, vamos falar de uma maneira completa nessa situação. Por que as antinomias principiológicas elas se revestem de uma complexidade maior? Porque os princípios eles não colidem, eles entram em confronto. E aí fala assim, nossa, professor, mas que bobagem, um preciosismo técnico, mas é um preciosismo que tem sentido
didático mesmo e também em sentido técnico, que é importante, a gente está estudando para ser técnico. Quando eu falo de antinomia de lei quebrando o pau, elas entram em colisão. Aí é colisão de lei mesmo. E vamos parar para pensar no que é uma colisão. Se um carro colide com outro carro, um vai jogar o outro para fora, para longe, né? Então, quando eu entendo que normas colidem, o resultado disso é escolher uma e meter o pé na outra. Eu não posso fazer isso com princípios. Os princípios precisam conviver, coexistir. Eu não tenho como ignorar por completo o princípio garantido a uma pessoa, porque princípios são muito importantes. São os valores básicos do ordenamento jurídico. Daí a gente fala que eles confrontam entre si, porque no confronto, um vai tirar um pouquinho a sua incidência para o outro aparecer mais, mas logo em seguida ele volta. Então não é uma situação de que eu vou eliminar esse direito para sempre. Não. Nessa circunstância do testemunha de Jeová, nós estamos claramente com um embate principiológico. O que vai ser considerado? Como que eu vou resolver? Existe um livro, eu tenho esse livro em PDF. Vou mandar esse livro para o Cristiano. Aí eu peço que o Cristiano compartilhe com vocês. É um livro pequeno, de boa, do Humberto Ávila, que chama Teoria dos Princípios. Um livro sensacional, que a gente usa muito em pesquisa, de mestrado e tal, mas é um livro relativamente simples. Realmente um livro muito de boa. E minúsculo, deve ter umas 70 páginas. E ele trabalha com essa ideia dos confrontos principiológicos e que quando eu tenho princípios confrontando-se, eu vou resolver esse problema por meio da razoabilidade e proporcionalidade. Eu tenho que analisar o caso concreto. Eu não tenho uma receita de bolo tão certinha que vai me dar uma resposta. E é exatamente isso que vai acontecer no caso dos testemunhas de Jeová. E o que vai ser analisado? Primeira coisa, eu olho para a vítima. A pessoa que está precisando de uma transfusão. Se essa pessoa que necessita de uma transfusão de sangue é maior, capaz e ela está consciente, a liberdade religiosa dela se sobrepõe à questão da vida. Porque ela pode recusar tratamento médico. Ninguém é obrigado a ser submetido a tratamento médico. Lembra da regra da Constituição que fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei? E a lei não obriga ninguém a se submeter a tratamento médico indesejado. Então a pessoa vai assinar um termo de responsabilidade e se isso resultar na sua morte, ok, a escolha que você fez, tudo certo. Se ele for maior e capaz, aí você tem a liberdade religiosa vencendo. Porque a gente tem que entender que as pessoas são responsáveis, elas têm que poder escolher aquilo que elas querem da vida. O Estado não tem que ser pai de todo mundo, a ponto de ficar colocando as pessoas numa coleira e dizendo o que elas vão fazer ou deixar de fazer. Agora, se eu tenho uma pessoa maior, capaz, mas inconsciente, aí muda de figura. Ela não tem mais essa liberdade de falar se ela aceita ou não o tratamento. Mas o que acontece, né, com os testemunhos de Jeová? Eles andam com uma carteirinha na carteira, nos documentos. E nessa carteirinha, eles deixam bem claro que eles não aceitam transfusão. E aí existe toda uma discussão dentro do judiciário que, diante de uma urgência, o cara está inconsciente, mas tem lá a carteirinha dizendo não aceito me submeter à transfusão de sangue. Aí eu vou ficar muito à mercê do entendimento do judiciário. Se o juiz, se o médico fez a transfusão, né? Se o médico fez a transfusão e o cara sobreviveu, e ele ficar sabendo que foi feita a transfusão, o médico colocou o dele na reta, o dele e o do hospital, que vão poder ser processados por terem desrespeitado a carteirinha. Então é um problema muito sério? Mas existe uma tendência muito grande, demonstrando-se a urgência, que o respeito à vida vai prevalecer nesses casos de inconsciência. E só prevaleceria a liberdade religiosa com a vontade manifesta do indivíduo naquele momento. Aí você pode falar assim, mas professor, tinha carteirinha. Gente, uma coisa é você decidir algo sem estar no olho do furacão. Agora, as pessoas podem mudar de ideia. A hora que a morte bate na porta, até que ponto a pessoa está tão apegada assim com essa convicção de que é realmente tão errado ou pecaminoso se submeter a uma transfusão de sangue, se esse é o único mecanismo. E aí nós chegamos num problema, Vinícius e todos os demais, e isso realmente tem sido um dos grandes problemas que acontecem e que não chegam ao judiciário, mas é um problema social. Muitos mesmo, e eu conheço algumas situações
concretas disso. Em muitos casos, os médicos fazem a transfusão escondido. Então, o paciente sabe que o paciente não quer, está inconsciente, a família está lá firme e forte, não é para fazer, mas como eles estão vendo que a pessoa vai morrer, eles fazem escondido e não contam para a família. E qual é o problema disso? Você está reforçando a ideia da pessoa de que ela fez certo, porque ela vai melhorar e ela vai entender o seguinte: como eu fui fiel à minha crença, o divino me honrou e eu melhorei. Então eu estou reforçando essa galera fincar o pé e não permitir a transfusão. E em vários casos, algumas melhoras que aconteceram foram melhoras que houve a transfusão de sangue, mas não se foi contado, foi feito às escuras. Professor, Aí. tá, o médico vai lá, faz a transfusão, tudo, e é processado. Ele perde? Depende. Ou entra naquela coisa de razoabilidade, que a vida é mais importante do que a religião? Provavelmente, a tendência é entrar nessa interpretação de que ele, ao cuidar da vida, diante da inconsciência do paciente, a vida é mais importante que a religião. E isso é um parâmetro que se entende dessa maneira. O problema vai ser e aí é onde acontece mais problema, o paciente é criança. E aí é onde o pau tora, porque a família tem a possibilidade de fazer as escolhas pela criança. E quando a gente tem um paciente criança, é muito comum que a família não aceite a transfusão. Onde mais acontece essas transfusões por debaixo dos panos é quando o paciente é criança. E aí, se o médico fez a transfusão e foi descoberta, mesmo a família tendo sido muito clara que não era para fazer, ele vai ser processado. E aí vai ser uma grande briga dentro do judiciário para o juiz entender o que ele quiser entender. Porque nesses casos, Daiane e todos os demais, o juiz tem elementos para condenar o médico, por conta ele acabou fazendo um tratamento que não era aceito pelo paciente, porque a voz do paciente menor de idade são seus pais, não é o paciente. Então ele foi contra uma ordem médica, uma ordem do paciente, e o paciente pode recusar, e ainda assim desrespeitou a sua liberdade religiosa. Então é fácil para um juiz argumentar contrário ao médico, mas também existem elementos para ele argumentar favoravelmente ao médico. É justamente isso que identifica uma antinomia. Eu fico numa sinuca, porque eu tenho argumento para os dois lados. Esse é o grande problema das antinomias. Pessoal, eu serei desligado a qualquer momento, tenho menos de 1 minuto. Já mando outro link para a gente continuar.